O Senhor criou o homem e a mulher. E dizer que o projeto do Senhor, ele é perfeito. Contra ele, nada pode. E cabe a nós guardar. Cabe a nós zelar. Cabe a nós fazer a vontade do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura em Gênesis 1, do 27, rapidinho. Do 27 à metade do 28. Amém? Amém. Podemos? Amém. Então vai dizer assim a palavra do Senhor: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Até aqui, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E lá no início, no princípio das coisas, o Senhor criou Adão e segundo Eva. E ali se iniciou a primeira família, da qual viemos todos de origem. Aleluia. E o que eu quero dizer para os irmãos, a gente sabe toda a trajetória de Gênesis, do que aconteceu pós-Éden, mas eu queria frisar sobre o plano perfeito do Senhor, que é a família. Aleluia. O Senhor criou Eva e Adão com um plano perfeito para eles morarem no Éden, para que eles sejam pedidos, para que eles multiplicassem, para que eles dominassem, sabe, os pássaros dos céus, os animais da terra, tudo que ali havia era para eles dominarem. O Senhor criou tudo perfeito para eles, mas por causa de uma desobediência, a gente sabe para onde tudo os levou, E louvado seja o Senhor, porque nos deu a oportunidade e até mesmo de estar aqui. E eu gostaria, tem um triângulo, eu creio que todo mundo já deve ter visto, onde a gente coloca Deus, esposa, esposo e filhos. E é perfeito, Amém? E eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre o casamento, Onde todos nós iniciamos, onde todos nós começamos, onde nossos pais iniciaram. E gostaria de estar dizendo assim, como hoje está tão banal o casamento, hoje está tão, não desejado mais o casamento. E será que o Senhor falhou? Ou fomos nós que falhamos? Não é fácil. Não é fácil a gente estar num casamento, mas assim, o Senhor, ele tem o plano perfeito para as nossas vidas. O Senhor, ele tem o melhor para as nossas vidas. Dificuldade, eu queria trazer para o plano da nossa família agora, O grande alvo que é o Senhor do nosso matrimônio, da nossa união, é perfeito. O Senhor fez tudo perfeito, E hoje tudo tem se quebrado por muito pouco. Eu não vou te dizer que são fáceis, eu falo até por mim, é o meu maior ministério, é o ministério da minha família. Só o Senhor sabe o quanto eu desejei ser mãe e casar. Eu falo que eu nunca sonhei com uma profissão, eu nunca sonhei em ser médica, ser advogada. Eu sempre sonhei e falava: Deus, eu quero entrar na igreja de branco e eu quero ter filhos, eu quero ter muitos filhos. E assim o Senhor fez, aleluia, porque esse é o plano para as nossas vidas. E às vezes você pode até não ter esse desejo em si, mas é algo que eu creio e eu coloco muito diante das minhas meninas. Eu tenho 3 meninas, então eu desejo que elas também sejam felizes no seu matrimônio, sejam felizes na sua vida conjugal e tenham uma família feliz. Então eu já começo a orar, eu já oro pelos matrimônios, eu falo: Senhor, dá um homem. Mas a minha oração, vou até compartilhar, ele não está aqui, gente? Vou compartilhar com vocês a minha oração. E mesmo antes de conhecer o Aline, uma oração que eu nem sabia o que era orar, mas eu não vim de um lar cristão, não vim de uma família cristã. E eu orei ao Senhor, falei: Senhor, se que o Senhor me dê alguém que me ame. Ele não precisa ser preto, ser branco, ser pobre, ser rico. Pedi mal, gente? Brincadeira. Mas eu falei: eu só quero que esse homem me ame de forma verdadeira e eu quero ter uma família. E assim eu fiz a minha oração. E eu falo que o Alino veio perfeito, nem preto, nem branco, nem pobre, nem rico, só bicicleta. Veio perfeito, gente. E é perfeito realmente, É perfeito. E eu falo assim, porque a gente às vezes pensa que o casamento ele é perfeito. Só que o perseverar, que é o todos os dias, às vezes a gente esquece disso, de questão de, gente, todo mundo tem, acho que não tem ninguém que não tenha um problema no casamento, mas acho que, sabe aquele triângulozinho, quando Deus está acima, tudo vai dar certo.
Aleluia! Tudo vai dar certo. Não é sobre ser o mais perfeito, não é sobre o que tem menos briga, mas quando o Senhor está no barco, é outra diferença. É tudo diferente. E então, eu encontrei o Alino e a gente namorou 5 anos. E aos 5 anos a gente se casou, né? Com 5 anos de namoro a gente casou. A gente noivou, até foi uma coisa muito rápida, porque eu lembro que em dezembro ele me pediu em casamento. Aí ele falou assim, vamos casar em março. Eu, não, em março está muito perto, em abril. Um mês depois eu falei, em abril tá bom. E nós nos casamos. 7 meses veio a nossa primeira filha. Eu engravidei da nossa primeira filha, a Marina. E eu falo assim, hoje na nossa cultura brasileira a gente não tem essa preparação matrimonial. A gente, até uma coisa que eu falo assim, hoje, até mesmo pelas questões que eu passei com as minhas meninas, uma das minhas meninas nasceram com um traço da anemia falciforme, então quando ela for casar, antes de casar, ela precisa fazer um exame para saber se o esposo dela vai ter esse traço ou não, para impedir que os filhos delas nasçam com essa doença, né? Então, assim, na nossa cultura brasileira, a gente não tem a questão do a preparação do casamento. A gente prepara para festa. Festa, bolo, convidado, a gente quer isso. Mas assim, e aí, como que a gente vai fazer quando a gente estiver só nós dois dentro de casa? E o primeiro problema? Como que a gente vai lidar? Como que a gente vai fazer, sabe, para lidar com os problemas financeiros? Hoje, são pesquisas que falam que o número 1 de divórcio são os problemas financeiros. Ou seja, casamentos são destruídos por causa de problemas financeiros. E os outros são falta de conversa e os demais. Então, assim, não é fácil. Mas com o Senhor tudo é possível, porque o plano dele é perfeito e tudo que ele fez é bom, gente. Você acha que no início lá do Éden, você acha que ele fez por acaso? Sabe que ele pegou lá Adão, botou ele para dormir, sabe? Pegou o barro ali, misturou e tirou a costela de Adão e criou ela assim do nada? Sabe? O homem, falando sobre o homem é o sacerdote do lar. O homem é aquele qual o Senhor colocou por cabeça. Cabe a ele a ser o provedor da casa. Cabe a ele ser o protetor da casa. Então, por todas as coisas que se passaram hoje, os homens acabam esquecendo, não digo nem se esquecendo, mas acabam perdendo essa noção. Tem 3 gerações onde isso foi desfeito, onde mulheres precisam ir trabalhar e, ao invés de cuidar dos seus filhos, versões que são desfeitas. Até hoje a gente tem muito, não quero entrar nesse assunto, sobre feminismo, esse tipo de coisa, e a gente sabe que tudo isso é um contexto diabólico, para poder destruir o casamento, para poder destruir os projetos de Deus. Mas em nome de Jesus, sobre a sua vida, se você tem sonhos, se você tem filhos, se você é casado, lute até o fim, porque o Senhor tem propósito. Amém. O Senhor vai fazer obra na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. E também gostaria de estar compartilhando outro versículo que a gente vai falar também sobre os filhos. Eu falo, essa área que o Senhor mais me chamou, e é o que mais me prova. Porque é a área que a sua dor, ela vai ser cura para alguém. Às vezes, você pensa que o Senhor só acontece na minha casa. Só tem problema na minha casa. Só Deus sabe como é meu casamento. Só Deus sabe como meu filho me responde. A gente acha que o problema é conosco, mas a gente tem que se lembrar que antes de ser conosco é com Ele. Então é por causa dele que às vezes a gente passa certas atribulações. É por causa dele que às vezes a nossa vida é tão atingida. Às vezes até a vida dos nossos filhos são atingidas. Até estava fazendo menção hoje à tarde até com a pastora, com a irmã Julinha, acerca disso. Já falei para o Senhor, Senhor, pode me doer. Não tem problema que eu suporto, mas se tocar na minha filha, nas minhas filhas, é um momento, e eu falo, às vezes, Senhor nos prova nessa área que a gente mais tem, e eu falo, nossa, meu Deus, por que as minhas filhas sempre estão doentes? Sabe, é o lado que você vira à noite, agora mesmo, como ali não trabalha à noite, eu fico sozinha com as meninas a partir da noite, você vira à noite, já virei noite com as 3, com febre, e tendo que fazer lavagem nasal, e eu pego uma, para uma, pega uma, pega a outra começa a chorar, eu vou pegar aquela, eu não sei o que eu faço mais. Mas a palavra de Deus diz que os filhos são bênçãos. Bênçãos que o Senhor nos concedeu. E não tem nada nessa terra que desfaça. E gostaria de estar também fazendo menção dessa palavra, que vai dizer assim: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também falando até um pouco do meu testemunho
senhor sabe, acho que eu já contei aqui até algumas vezes, o senhor sabe o sonho que eu era de ser mãe de... Fecha a perna, menina. De ser mãe, de gerar. Eu sempre falei para Deus, se o Senhor não me fizesse gerar, eu me contentaria em ser mãe, em adotar. Mas eu queria gerar. E Deus foi fiel, gente. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que faz a promessa, o Deus que cumpre a promessa e o Deus que dá manutenção à promessa. Não é sobre, eu não gerei 3 crianças sobre a minha própria capacidade, sobre o poder do meu corpo de gerar, nada disso, porque só o Senhor sabe, vocês já sabem também, só o Senhor sabe que foi as minhas gestações, mas foi porque foi um plano do Senhor, e esse plano que o Senhor tem para todas as nossas vidas, sabe? E louvado seja o Senhor. A gente maternar não é fácil. Você criar, eu falo assim, o Senhor, ele até me molda mais no sentido de ser mãe, porque os nossos filhos são um espelho. Se você está reclamando que o seu filho está assim, já sabe, né? Porque nós somos os espelhos deles. Eu falo que até as orações, às vezes eu oro com as meninas, né? E antes de dormir, cada uma tem essa oportunidade de estar orando. E eu falo, e hoje mesmo eu estava vindo no carro pensando, eu estava assim, gente, como as meninas oram igual a mim, mas por quê? Porque elas me vêm orar. Se elas copiam nas coisas boas, por que não copiam nas coisas ruins? Então elas são reflexos nossos. Então a gente tem que cuidar muito. E quando a gente fala de entregar os nossos filhos ao Senhor, muitas das vezes a gente acha que trazer para a casa do Senhor está feito. Não é assim. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem que se converter, tem que ter experiência, tem que reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Aleluia! E muitas das vezes, não estou dizendo que isso é de menos, mas nossos filhos vão conhecer a Cristo dentro da nossa casa. Não é na igreja. Porque tem muitos testemunhos que a gente ouve até por aí, né? Que a mãe é bênção, o pai é bênção na igreja, mas chega dentro de casa, as conversas que ouvem, os testemunhos maus, os testemunhos que dão, isso tudo influencia no quem os nossos filhos serão. Então não é somente trazer os filhos para a casa do Senhor, mas é a gente fazer continuidade desse culto que nós ofertamos para o Senhor hoje no nosso lar. Porque aí a gente vai pegar aquele versículo que vai dizer que nós devemos ensinar o caminho aos nossos filhos para que quando eles cresçam, não se desviam dele. Mas não é ensinar no intuito de trazer para a casa do Senhor somente. É a gente continuar cuidando deles até dentro de casa. Deles verem o testemunho da gente dentro de casa. Isso faz total diferença para eles, para o crescimento. Isso como futuramente, como uma esposa, como um esposo. Quantos casos que a gente vê de filhos de pais que batem nas mães e os filhos cometem os tais erros? Porque são espelhos, os filhos são espelhos da gente. Então a gente tem que cuidar para dar o bom testemunho, principalmente as conversas que a gente tem, porque as crianças, principalmente elas não têm filtro. Então elas vão passando isso. Às vezes a gente acha, a criança não está sabendo de nada, não tem essa cabeça. E eles estão perceptíveis. Cuidar, porque hoje o mundo, eles estão fazendo de tudo para tragar a vida das nossas crianças, sobre aquilo que eles veem, 100%. Eu falo assim que eu não sou total a favor de tirar a internet 100%, porque isso é da geração deles. Mas com controle. Tudo com controle. As minhas meninas, elas usam a internet só os finais de semana. Só os finais de semana e com controle. Elas já sabem que elas podem utilizar a internet no final de semana. E elas, assim, sábado, domingo eu posso. Peraí. Pode até o ponto que eu quiser. Então, todo o controle. Por quê? Porque muitas das vezes eu já pude observar muito sobre os conteúdos, às vezes até inofensivos pra gente. A gente acha assim rapidinho, olha, e a mensagem que tá oculta, gente, é horrível. Então, assim, às vezes a gente acha legalidades que a gente dá da vida dos nossos filhos. Eu espero que não, mas eu espero que não, mas que abram a visão espiritual dos irmãos de uma batalha espiritual acerca que eu já tive em questão de vídeo de internet. A gente acha que é brincadeira, é boba, é coisa boba. E de repente a criança está no espanto noturno que tu não sabe o porquê daquilo. E aí o Senhor traz a memória, o desenho que fulano assistiu. Aí tu tem que dobrar teu joelho para repreender e a criança não para. E aí? E o efeito por trás disso de entrar dentro da sua casa? Porque a brecha aqui, ele entra.
com a oportunidade que ele entra. Então a gente precisa cuidar e zelar pela vida dos nossos filhos. A gente tem a mania, eu vou cuidar de dar o de comer, de dar qualidade de vida, de dar o que vestir, de dar... Cuida da vida espiritual do teu filho, cuida da mente. Hoje a maioria das crianças, até os adultos, principalmente as crianças que são o futuro, as crianças têm crescido com uma mente, sabe, muito complicada, muito difícil, sabe? As crianças não sabem lidar com nada. Qualquer frustração a criança... Hoje até tem sistemas que falam sobre maternar sem traumas. Como que a gente materna sem traumas, gente? Quem aqui não caiu, não aprendeu a andar? Quem aqui não já encostou a mão no negócio também? Não bota a mão no choque, encosta a tua mãe, bota de novo. Não bota. Mas o tratar, de vez a gente precisa acolher nossos filhos literalmente, mas não de mimar, sabe? Ai, não, vai morrer, tadinho. Não, por quê? Porque eles não vão saber. Eu até falo muito, a Marina, por ser minha filha número 1, ela recebeu muito mimo, né? É aquela filha que estreou tudo. Ela teve, digamos, comparada às duas últimas, ela teve, assim, um pouco melhor do que as outras duas. E, às vezes, eu tenho que lidar com isso. Esses tempos atrás, eu tive que lidar com o fato dela estar com 7 anos e não saber amarrar o sapato. E a professora na escola, ela mesma me falou a relação da professora, que a professora falou... A tia mandou ela calçar o sapato na escola e a professora falou assim, professora, eu não sei. A professora falou assim, ela falou, mãe, a professora, aí ela, mãe, eu não sei amarrar um sapato, mãe. Aí eu falei, calma, vou te ensinar, vamos devagarinho. E agora ela tá amarrando. E sabe o que eu vi? Excesso da minha proteção. Meu Deus, verdade. Olha o que essa proteção faz. E aí eu falei, não, tá tudo errado. Tá tudo errado, eu não tenho que super proteger, sabe por quê? Porque se o Senhor me chamar amanhã, o que será das minhas filhas? Deus. E às vezes a gente quer super proteger, mas você acha que alguém vai fazer no seu lugar? Então a gente tem que educar, super proteger não. Porque a gente precisa preparar homens e mulheres de valor para esse mundo. Homens e mulheres, depois de crescer, eles vão sobreviver nessa terra. E homens, principalmente homens e mulheres de valor, com os princípios de Deus. Amém? Amém. E glória a Deus. E falando sobre o topo que é o Senhor, que é Deus, que é Jesus nas nossas vidas, sabe? Independente da sua área, porque eu creio que às vezes é a área que eu sou mais provada, não seja igual a sua área. Mas assim, que o Senhor, em nome de Jesus, sabe? Que o Espírito Santo ele te ajude a enxergar que não é sobre você. E que toda essa aprovação no âmbito da família, vamos falar até mesmo como comunidade aqui, como irmãos em Cristo Jesus, às vezes a gente se entristece por qualquer coisa. E é coisa que a gente acontece também até na nossa família, em casa. Isso é comum. Só que a gente tem que pensar que a gente tem que estar com o nosso foco. Por que a palavra de Deus vai dizer que buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas? Porque tem que ser primeiro Ele, sabe? Antes de amar o meu marido, eu tenho que amar a Deus. Porque aí eu vou ter capacidade de amar a Ele. Antes de amar os meus filhos, eu tenho que amar a Deus. Antes de me amar, eu tenho que amar o Senhor primeiramente, para que tudo venha a ser correto. Então, às vezes, hoje, falando de nós, mulheres, a gente é muito emocionalmente envolvida, emocionalmente, sabe, triste, melancólica, sabe? E a gente precisa colocar primeiro a nossa dependência no Senhor. Sabe, não botar a nossa dependência nos filhos, porque os filhos eles vão embora e vão construir novas famílias. E aí fica aquela síndrome do ninho vazio. Ai, cadê meu filho? Ai, não vi você, meu filho, vou ligar pro meu filho. Entendeu? Por quê? Porque a gente deixou de botar para Deus. E outra coisa também, muitas das vezes a gente pega e... Eu sei que o mundo ele vê as coisas de uma forma diferente, mas o nosso contexto não é esse. Sabe, quando a gente fala de amar a Deus e amar segundamente os nossos esposos, é porque tem como, uma ilustração, tem como a gente amar mais a maçã do que a árvore que dá a maçã? Tem como? Sim. Tem como? Se por acaso a árvore morrer, vocês vão ter maçã? Não. Aí tem como você amar mais seus filhos do que seu marido? Não.
E no final, a gente começa 2 e termina 2. E muitas das vezes, nesse contexto, a gente não cria um bom relacionamento com nossos esposos, porque a gente se dedica 100% em ser mãe, a gente esquece de ser esposa, de ser mulher, a gente esquece, até a gente bota como segundo lugar buscar a presença de Deus, né? E quando os filhos vão embora, a gente fica frustrado, porque a gente dedicou 100% aos filhos, e esse não é o correto. Eu digo que o 100% tem que ser a Deus. Em segundo lugar, você tem que buscar, sabe, ter um bom relacionamento com o seu esposo, porque é com ele que vocês vão estar, que nós estaremos quando os nossos filhos forem embora. E segundo, os nossos filhos. E ensinar os nossos filhos a amar também os vossos esposos, as esposas, para que eles também possam encontrar essa felicidade primeiramente em Deus. Então, a gente precisa, de verdade, estar com Deus, estar em Deus, porque só Ele nos garante essa felicidade, só Ele nos garante estar de forma perfeita, sabe, para poder cumprir com que os nossos deveres em ser mãe, em ser esposa, em ser mulher, porque muitas das vezes, até como mulher, quando conta, às vezes eu pego algumas fotos da Marina, falando de mim, eu não fui criada para ser uma do lar, não fui criada para ser do lar, apesar de sempre tive o sonho de casar e ter mãe. Eu não fui criada para ser do lar. Sempre ouvi da minha mãe: estuda, cresce, trabalha. Estuda, cresce, trabalha. Não deixa ninguém comprar nada para você. Você seja a pessoa que vai comprar as coisas para você. Cresci. Eu me lembro totalmente das minhas meninas e ouvindo minha mãe falando, repetindo isso diversas vezes. Então eu sempre cresci com a consciência. Tipo, eu vou sair cedo da minha casa, eu vou trabalhar, eu vou ter a minha vida. E eu me deparei com um problema muito grande quando eu saí de casa e me casei, e aí em 7 meses eu engravidei, tive que parar de trabalhar, e Marina nasceu, tive que ficar em casa, aquela coisa de acorda, dá café para criança, lava roupa, faz comida, arruma a casa, aí acorda tudo de novo no mesmo ciclo. Eu cheguei a entrar digamos assim, numa pré-depressão. Eu ficava assim, sem entender nada, falando. Aí eu chega tudo feliz em casa, como é que foi seu dia? Mesma coisa de ontem. Mesma coisa de ontem, fiz a mesma coisa de ontem. E aquilo começou a ficar meio... E eu falei assim, Senhor, qual é o meu papel? Quem o Senhor quer que eu seja? E foi quando eu comecei a me lembrar, e eu me esqueci de mim. Eu tinha um troféu de dizer assim, e eu fazia isso. Eu andava de roupa rasgada, de cabelo pro alto, mas a minha filha estava arrumadinha, com o melhor sapato, com o melhor tudo. É uma centopeia dentro do armário dela, era 300 mil roupas e eu andava com a pior roupa. Isso é amar a si próprio? Então a gente precisa ser quem o Senhor nos chamou a ser, sabe? Sem levar os nossos traumas, sem levar as nossas decepções. Eu sei que muitas das vezes, em determinados momentos, a gente precisa focar realmente, igual eu tenho uma criança de 1 ano e ela demanda demais de mim. E eu tenho uma de 4 e tenho uma de 8. Então elas demandam de mim bastante, mas eu não posso me esquecer de quem eu sou em Deus. Eu não posso me esquecer em quem eu sou, porque muitas das vezes a gente entra até e eu falo assim, em guerras que eu entrei sem necessariamente... de guerras que eu entrei assim, sabe, não digo nem que foi por falta de sabedoria, mas foi por não ter aprendizado, sabe? E eu entrei em guerras assim, desnecessariamente porque eu esqueci de me amar primeiro, entendeu? E aí a gente começa a colocar os nossos conflitos, as nossas inseguranças, sabe, em questão porque eu não me amei, eu não me cuidei. E aí foi quando eu comecei a acordar e buscar em Deus quem o Senhor quer que eu seja. Foi quando o Senhor ministrou ao meu coração, e depois disso eu fiz faculdade, eu fiz curso técnico, eu fui estudar, continuo estudando até hoje, sabe? Porque eu tô falando, minhas filhas vão embora de casa. E eu preciso ser alguém, eu preciso trabalhar, preciso fazer as coisas, mas nesse momento eu vivo pro lar com amor, sabe? Eu vivo a satisfação do meu lar por amor. Eu falo, eu não consigo dormir sem minha casa estar limpa, eu não consigo dormir sem fazer as minhas coisas. A minha filha de 8 anos, a Marina mais velha, ela estava com muita dificuldade na questão, sabe, do aprendizado na escola, e eu falei, Senhor, o Senhor me botou como uma mulher sábia dentro da minha casa, o Senhor me botou como edificadora. Se eu tenho que criar as minhas filhas, mesmo que eu não tenha capacitação, sabe, graduação para poder atuar, o Senhor vai ter que me capacitar.
E fui lá, encarei de cara, a Marina não sabia nem que era B com A, C com A, não sabia nada. Irmãos, para a glória do Senhor. Isso não tem nem 2 meses, ela já está lendo. E coisas que eu em casa, aí eu falo assim, mas se eu estivesse trabalhando, fazendo o que eu quero, porque muitas das vezes a gente fala que, o que o diabo quer para a nossa vida, a nossa luta não é fazer o que o diabo, não é fazer o que o diabo quer, mas é fazer o que a gente quer, ao invés de fazer a vontade de Deus. E eu falo que a minha vontade era estar trabalhando, eu falo, na época eu falei, eu quero trabalhar, quero fazer business, quero estar, sabe, contribuindo para o universo. Contribuindo para o universo é o que eu conquistei, a minha família, então a minha prioridade está aí. Eu falo que eu não vou sair de casa enquanto as meninas não tiverem capacidade de estar sozinha, de pensar, tipo, caramba, aconteceu isso, o que eu posso fazer? O que a minha mãe me instruiu para poder fazer? Aí eu vou em paz, porque eu sei que eu instruí elas. Mas antes disso eu não saio do meu lar, porque elas são da minha responsabilidade. E é claro, do meu esposo, mas de estar disciplinando, de ensinando, eu falo, é tudo meu, é tudo do meu jeito. Aí eu falo assim, até brinca, quem manda aqui em casa? Aí ela fala, a mamãe, ela já aprendeu, ela fala, Jesus. Então logo Jesus, eu falo, tá, isso aí, mas é realidade. Mas através de quem? O Senhor, através de nós, Ele nos capacita para poder ser uma boa esposa, Ele nos capacita para poder ser uma boa mãe, Ele nos capacita a ser uma pessoa melhor. E com tudo isso, nesse âmbito da família, eu posso dizer que eu cresci, gente, espiritualmente. Eu cresci com Deus porque eu aprendi o que muitas das vezes a gente não ganha tempo em 4 paredes, sabe? Literalmente da gente buscar o Senhor. As minhas guerras eu venci, a maioria em 4 paredes, ali de joelho, de eu chorar. Eu posso até contar agora brevemente um testemunho. O Alinho não teve não. Pensando na nossa família, no bem da nossa família, ele abriu mão de 8 anos de empresa da firma a qual ele trabalhava e pediu demissão, literalmente. Saiu com uma mão na frente e outra atrás. E ele passou 4 dias desempregado, digamos assim. E, irmãos, ali, mais recente dizendo, eu falei, eu só tinha uma coisa, fé em Deus e joelho no chão. Eu lembro do dia, eu falava assim, eu não vou nem falar nada para o inimigo não ouvir, porque se ele ouvir, ele vai atacar diretamente naquilo. Então, às vezes a gente estava assim, tipo, nada acontecia, eu olhava para ele, olhava para mim, quando ele pensava, eu não falava nada. E aí, eu lembro de um dia, que foi o 4º dia, que antes da empresa que ele está atual agora, chamar ele, a gente estava no desespero de pensar, Senhor, ele tinha um emprego. E ele pediu demissão, agora a gente tem 3 crianças para criar. E eu fiquei naquele desespero e a minha oração, irmãos, até foi no final do ano, foi em relação a isso. Eu creio que o Senhor, Ele colocou, porque é o propósito dele, que Ele colocou meu esposo como provedor. Então, se for para abençoar a nossa vida financeiramente, vai vir do meu esposo, não vai vir de mim. Eu posso fazer outras coisas até por fora, mas vai vir dele, porque ele é o provedor. E a multiplicadora sou eu. Entendeu? Eu que vou fazer multiplicar, mas quem vai prover vai ser ele. E eu comecei a orar ao Senhor sobre isso, e graças a Deus o Senhor abriu essa porta de emprego para ele. E aí nesse dia, foi o último dia que a empresa ficou de ligar, né? Irmãos, assim, foi um dia assim que já estava 3 dias, no 4º dia, eu estava já... Sabe aquela coisa de mulher, a gente queria... Ai, meu Deus, misericórdia! E eu me controlando, Senhor, só tenho o Senhor. E aí eu falei, amor, vai lá minha mãe buscar um negocinho, vai lá buscar, porque eu precisava entrar pro quarto, porque com ele dentro de casa a gente fica até meio assim, né? Eu falei, amor, vai lá minha mãe buscar um negócio, mas era que eu queria tirar ele de casa, as crianças me poder ir pro meu quarto para orar. Gente, eu me lancei no chão, mas eu chorei. Você não tem noção como uma criança, eu falei, Senhor, olha para mim nesse momento, sabe? Acho que não tem dimensão para poder dizer, mas eu me joguei, eu me lancei, e eu falei, Senhor, tem que ser agora, porque é a minha família, é a minha casa, eu tenho 3 filhas para poder criar, Senhor. E aí, e aquela coisa sobre, sabe aquela questão do jejum? Eu também não queria demonstrar para ele, porque a gente
Toda mulher assim, a gente é o braço forte do nosso esposo, sabe? A gente não pode fraquejar ou... E ele também conosco, sabe? E eu falei, eu não quero demonstrar para ele que eu estou preocupada ou nada, então eu fui, me lancei no Senhor e quando eu voltei lá ver meu rosto, botei uma música para poder alegrar o meu ambiente, para poder mudar. E aí ele chegou com cara, tipo assim, ele gosta de fazer surpresa, né? Ele é todo engraçadinho, ele gosta de fazer surpresa. Aí ele chegou, amor, me ligaram. Aí eu falei, E foi o quê? No internet dele voltar da minha mãe, a empresa ligou. Então, é sobre isso, é sobre você com seu esposo. Vocês são a coluna da sua casa. É vocês que vão manter essa casa de pé, sabe? Com os princípios de Deus, a gente pode todas as coisas, ainda que o mundo diga coisas diferentes, sabe? A gente pode todas as coisas, a gente pode lutar contra todas as investidas que o inimigo faz na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira. Com Deus a gente pode todas as coisas. Com Deus, com a comunhão com o Senhor, a gente pode todas as coisas. E então, assim, não deixe não importa o investimento que o inimigo tem feito na sua vida, não importa a área que ele tem atingido, seja na vida do seu esposo, seja na vida do seu filho que talvez possa não estar aqui, ou seja na vida de algum parente seu, da sua mãe ou do seu pai. Eu não sei, mas eu sei que se você se colocar diante de Deus, lembrando, porque o Senhor ele não tem compromisso comigo nem contigo, ele tem compromisso com a palavra dele. Então, se você colocar a palavra dele em prática, as coisas vão fluir. Então, é nesse sentido. Lembra, ser cristão, ler a Bíblia, não é sobre decorar de Gênesis e Apocalipse, saber todos os versículos, saber citar. É o quanto você consegue colocar em prática. Se você conseguir colocar em prática de um capítulo, um versículo, tá ganho. Porque aí você está perseverando em aprender e a praticar aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, lembra da palavra de dia e de noite, lembra da palavra quando você estiver passando por adversidades, lembra da palavra quando o inimigo lançar seta, lembra da palavra quando ele começar a levantar coisas que você sabe que é com o propósito de derrubar a sua vida, a sua casa, para poder atentar contra a vida dos teus filhos. Lembra da palavra, porque ela é eficaz, poderosa, verdadeira, para poder agir sobre as nossas vidas. E é nela que a nossa vida, que a sua vida tem que estar respaldada, tem que estar firmada, porque é ela quem nos garante a vitória em Deus. Em nome de Jesus, então, acho que é isso que eu tenho para poder ministrar sobre a vida dos irmãos, apesar dos pesares, que a gente possa estar respaldada na palavra, no projeto ao qual Ele construiu sobre nós. E se você tem sonhos ainda de se casar, se você tem sonhos ainda, sabe, de restituir, creia, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor, Ele pode todas as coisas e segundo aquilo que Ele quer fazer, Ele fará na sua vida. Restituir seu casamento, restituir seu relacionamento, que muitas das vezes acontece. Então, Ele é fiel, irmãos, Ele é fiel e não tem nada com que Ele possa não fazer. Ele pode fazer todas as coisas. Então, somente coloque em mãos dele, sabe? Dedique-se a colocar as coisas diretamente para Ele e Ele vai fará. Vamos estar orando agora, irmãos? Em nome de Jesus, assim, o Espírito Santo, Ele possa